Olá, pessoal! Estamos hoje no nosso segundo episódio e conforme prometido, né, Lucas? O convidado hoje é especial. Sim. Vou apresentar para vocês, ou melhor, ele vai nos apresentar quem é Tito. Bom, oi Bruna, oi Lucas, muito bom estar com vocês. Eu sou o Tito Almiral, sou secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação aqui da cidade de Limeira. Tive uma grande honra de ser convidado pelo prefeito Mário. Estou com ele desde o início do primeiro mandato, são 7 anos e meio aí à frente dessa pasta. E é uma grande honra para mim estar fazendo esse trabalho pelos empreendedores, pelo turismo, pelo desenvolvimento da nossa cidade. Legal. Tito, vamos lá. Antes de você ser secretário de Desenvolvimento, você é empreendedor antigo. Conta um pouquinho para a gente como você começou sua primeira empresa. Bom, Bruna, eu, na verdade, não sou nascido em Limeira, eu vim para cá faz 35 anos. Minha namorada era daqui, a gente, quando estava próximo de se casar, fez a opção de vir para Limeira. E eu estou aqui desde 1989. Estudei no ISCA Faculdade, fiz curso de administração. E desde aquele tempo fui, graças a Deus, fazendo muitos amigos. Limeira é uma cidade muito bacana nesse sentido. Meus filhos nasceram em Limeira, são limeirenses. Mais recentemente eu recebi o título de cidadão limeirense também, é uma grande honra para mim. E comecei, na verdade, eu vim para Limeira para trabalhar. Eu trabalhava no Grupo Gerdau, lá no Egisto Ragasa, Comercial Gerdau. Depois de lá eu fui para uma empresa da família Varga, a AMC, que hoje faz parte da Stampline. Trabalhei com o pessoal da família Varga também, aprendi demais com aquele pessoal. Tenho um grande gratidão por eles, por tudo que eu tive a oportunidade de aprender. E depois da AMC, eu, junto com o filho do seu Júlio Varga, o Estevão, trabalhei na montagem de um provedor de internet, o primeiro provedor de internet de Limeira, que foi a Widesoft. Só os mais velhinhos aqui que estão assistindo a gente que vão lembrar da Widesoft, mas foi o primeiro e um dos primeiros provedores de internet do interior do estado, né? Também nessa época comecei a escrever no Jornal de Limeira, que existia naquela época, uma coluna que chamava Via Internet. Eu fiz esse trabalho por uns 5 anos mais ou menos, uma coluna semanal de internet, e tive a oportunidade de falar de várias coisas que foram surgindo, várias inovações que a internet trouxe para a gente, que hoje fazem parte do dia a dia da gente, a gente nem pensa muito para fazer. Sim. Mas naquela época você acreditar que você podia entrar e ver o saldo da sua conta no banco sem sair de casa era um negócio revolucionário. Então foi um aprendizado grande para mim, mas a internet naquele momento era uma coisa que consumia muito recurso, muito dinheiro. O investimento que a gente tinha que fazer era muito grande, eu não conseguia acompanhar e resolvi sair para uma atividade que fosse mais próxima da minha capacidade de investir. Meu sogro trabalhava com consultoria, ele trabalhava com uma empresa, deu consultoria para uma empresa de joia da cidade, e o dono dessa empresa ofereceu para terceirizar, né, vender uma parte desse processo. Meu sogro me convidou, a gente montou essa empresa, já vão 28 anos que eu trabalho com isso. Meu filho caçula tem 28 anos, então eu monitoro pela idade dele. São 28 anos trabalhando com isso. É uma trajetória que também me dá muito orgulho, porque a gente conseguiu construir muita coisa dentro do setor de joia. Eu fui fundador da AUGE, que é a associação, eu fui dirigente do Sindijoias, que é o sindicato patronal. Depois disso, eu tive um convite para fazer parte da ACIL, e cheguei a vice-presidente da ACIL, e quando o prefeito Mário foi eleito, ele me convidou, né, teve a imprudência de me convidar para ser secretário, e eu fiquei muito honrado com o convite, e já são aí 7 anos e meio nessa atividade. Se deixar, eu vou ficar falando até amanhã, mas acho que basicamente essa aí é a minha história, minha trajetória para onde a gente chegou até hoje. Maravilha. Por que é importante a gente mostrar isso hoje no programa? Por quê? Que aqui não está o secretário Tito, e sim o Tito empreendedor, que é o foco do nosso programa. Para as pessoas entenderem
para você chegar até aqui, foi uma caminhada que não foi fácil. Talvez as pessoas não precisem de tanto tempo assim para construir o caminho, mas na verdade eu estou sempre procurando me renovar. Acho importante pra caramba estar aqui podendo falar com você hoje. E recentemente eu estava conversando com um grupo de jovens e estava comentando com eles que esse fenômeno que a gente está vendo hoje, assim, chegando muito rápido, que é a inteligência artificial, ela vai ter o mesmo impacto que a internet teve, né? Então, para mim, que vivi o começo da internet, tá vendo essa segunda passagem, ela é realmente bastante interessante, né? Você vê a desconfiança das pessoas, a questão de é bom ou é ruim, como é que vai ser, como é que não vai ser, todo esse movimento, eu já vi um pouco desse filme com a internet, e a inteligência artificial vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Daqui a 2 anos a gente vai viver um mundo completamente diferente. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo, viu? Porque está indo tudo muito rápido. Essa é uma característica dos dias que a gente vive, né? Mas eu acho que está aí, está posto e a gente tem que dançar conforme a música, né? E eu entendo que a gente tem que procurar se adaptar rápido mesmo, porque é assim que vai ser. Tito, uma pergunta que é para mim utilizar hoje na minha empresa e para quem nos acompanha levar para a vida. Você, como eu venho te chamando agora, para mim você está sendo um professor. Isso. Então, você, para os empreendedores, qual é o conselho que você daria para a gente hoje não desistir? Olha, eu acho que a palavra é uma palavra que eu comecei a ouvir há pouco tempo, na verdade, mas eu acho que ela fala muito do que a gente precisa hoje, resiliência, né? Quando eu comecei a trabalhar com a minha empresa, ninguém falava de resiliência, entendeu? Mas a gente, hoje, ela é uma expressão que fala muito da necessidade que a gente tem de se adaptar, de entender o momento e de estar ali focado assim, tem uma frase que eu ouço bastante, que eu já ouvi muitas vezes, que é a seguinte: nem todo mundo perde, a maioria das pessoas desiste, né? Então, se você tem interesse em empreender, eu acho que Limeira é uma cidade, agora falar um pouquinho com o chapéu de secretário, né? A gente tem um número de empreendedores em Limeira que é astronômico, é fantástico. Para fazer uma conta, assim, de cada 6, 7 limeirenses existe um CNPJ, né? Isso considerando crianças, idosos, aposentados e tal. Então, é um número muito grande de empreendedores que a gente tem na cidade, né? E é muito importante que a gente continue com esse DNA empreendedor, que a gente continue gerando oportunidade para as pessoas, mas quem entra nessa jogada tem que ter consciência de que é uma luta, que é uma vida árdua, que é um trabalho muito exigente, né? E que se você fez essa opção, é importante que você não desista, né? Tenha sempre foco, fé e esperança. Lucas, fazer uma pergunta para o Tito. Essa questão que você falou sobre a mudança que você passou da internet, né, e que você está sentindo agora nessa parte da inteligência artificial, você vê que realmente está seguindo, óbvio, não os mesmos passos, né, mas essa questão de adaptação, porque de fato assusta, né, é uma coisa assim absurda, e acredito que se adiantou muito também devido à pandemia, enfim, essas coisas, né? Então, acho que a atualização, isso está acontecendo ainda mais rápido devido a essa parte da paralisação, a pandemia e tudo mais. E você acha que tem a ver, que bate com o que você passou na época dessa transformação da internet? Olha, quando eu faço essa comparação, eu faço essa comparação com um pouquinho de dor no coração. Porque, na verdade, eu conheço muita gente que ficou muito rico com a internet. Para te falar como eu sou tiozão, eu sou de antes do Google. Tiozão. Entendeu? Eu já trabalhava com a internet antes de existir o Google. Né? Então, o que acontece? Eu vi surgir o Google como uma coisa de garotos, assim, e olha o que é o Google hoje, né? Uma das maiores empresas do mundo, né? Tudo bem, eles estavam na hora certa, no lugar certo. E eu falo isso porque, na verdade, a inteligência artificial ela tem essa mesma possibilidade, né? Então, você,
um garoto que está aí numa garagem aí com um computadorzinho que ele ganhou da madrinha e tal, ele pode estar criando alguma coisa que vá transformar ele num próximo milionário. Né? Todas essas empresas que hoje a gente reputa como as grandes empresas do mundo hoje, né? Você pegar a economia global, ontem eu estava assistindo a corrida de Fórmula 1 e eu comecei a falar com o meu genro, olha os carros de Fórmula 1 hoje, olha quem são os patrocinadores. Né? Antigamente era tudo empresa de cigarro e hoje é tudo empresa de tecnologia. Né? Então tá lá o Google, tá lá, sei lá, a Amazon, tá lá a Oracle, tá lá um monte de gente patrocinando esses caras e foi uma revolução que aconteceu com a internet. Né? Então o que eu falo da inteligência artificial é o seguinte, a gente está aqui perguntando, vai ser bom, vai ser ruim, como é que vai ser, como é que não vai ser, e tem gente mergulhando lá dentro. Sim, verdade. Né? Pode ser um menino aqui, sei lá, de Limeira, que começa a mexer, descobre alguma coisa ali, né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de empreendedorismo, e sobretudo quando a gente fala de inovação, é muito importante a gente estar olhando que a gente tem que realmente buscar coisas novas. Né? Buscar novos caminhos, né? Porque não existe nada feito, não tem uma receita de bolo pronta, né? Sei lá, imagina que você chegasse hoje na sua casa, nunca tivesse visto uma lata de leite condensado na sua vida e alguém chegasse e te desse uma lata de leite condensado e falasse, agora faz um doce com isso daqui, né? Falando, cara, eu não sei fazer, eu nunca usei esse negócio. Alguém vai se dispor a fazer e a partir daí isso vai mudar todo mundo, porque daí você não faz mais doce sem leite condensado, entendeu? Então é mais ou menos esse desenho que eu estou vendo. E quando eu falo que eu vi a internet, estou vendo a inteligência artificial, é porque realmente ela está apresentando coisas que a gente não conhece. Daqui a pouco elas vão ser muito corriqueiras, muito usuais. Elas vão estar fazendo, quer dizer, você não vai mais. Só para dar um exemplo, curso de inglês, né? Não sei se alguém está assistindo a gente, aí está muito fazer. Um curso de línguas, de forma geral, ele só vai ter fundamento se você realmente precisar conversar frente a frente com uma pessoa. Tá? Fora disso, você vai falar no seu telefone aqui com um cara na China e o telefone sozinho já vai fazer a conversão para chinês, a pessoa lá vai entender em chinês, vai te responder em chinês e a ligação vai chegar aqui em português de volta. Isso vai acontecer sozinho, sem você fazer nada, entendeu? Isso vai vir no teu telefone, normal, sem nenhum, precisa instalar, não, vai vir sozinho, né? As próprias empresas de telefonia, elas vão fazer isso, né? Então, quer dizer, você imagina o quanto de coisa vai estar mudando no mundo nos próximos 2 anos. Teclado de computador vai acabar. Você não vai mais ter teclado no computador, porque você vai falar com o computador, né? E ele vai te responder, né? Uma conversa como a gente está tendo aqui. Então, são várias mudanças. Essas são mudanças que você ouve todo mundo falando já, mas tem um mundo de coisas aí por acontecer, entendeu? De fato. Então, acho que a gente tem que estar, na verdade, pensando fora da caixa. Esse que é o grande desafio. Bom, pessoal, agora nós vamos para o segundo bloco. E conforme eu tinha prometido, sabatina que nós vamos fazer aqui, contabilidade versus secretário de desenvolvimento. E vamos tirar muitas dúvidas dos meus amigos, dos meus clientes, pessoas que têm dúvidas em questão de alvará, questão de contabilidade. E para isso eu quero convidar aqui o Escritório Prêmio, e a Kelly e a Jana Maria. Agora estamos no nosso segundo bloco, com aquilo que eu havia prometido, o debate, contabilidade versus desenvolvimento, alvará e tudo que vocês quiserem saber, tá aqui o pessoal que vai nos ajudar, né, Tito, Kelly, Jana? Veja bem. Boa noite, boa noite. Vamos sim. Vamos. Antes de mais nada, vocês precisam conhecer o Escritório Prêmio. Kelly, fala um pouquinho pra gente quem é o Escritório Prêmio. O escritório nasceu há 13 anos, eu sou de Limeira, o escritório fica em Limeira, e desde então a gente vem ajudando os empresários a se regularizar aqui na cidade, a conseguir ter as licenças necessárias para operacionalizar, para poder trabalhar de forma certa, de forma correta, sem jeitinho, para não ter dor de cabeça no futuro. Objetivo. Jana? Falar um pouquinho do escritório. Quem é Jana?
Bom, eu sou a Janaína, né, como de costume Jana, trabalho na parte do societário, abertura, regularização de empresa, a parte de alvarás, licenças, e do período que eu peguei, eu falo que é bem mais prático, bem mais simples, perto do que o pessoal fala que era antigamente, né, onde os processos eram separados, hoje são unificados, são bem mais descomplicados, lógico que ainda tem muita coisa para a gente melhorar, mas um passinho de cada vez. Então vamos lá. A primeira pergunta que foi o pessoal que fez lá no meu Instagram, que eu quero trazer para vocês, é sobre alvará de funcionamento em relação a zoneamento ali, bairro, indústria. Queria que vocês me explicassem, me ensinassem um pouquinho disso, que é o pessoal mais tem dúvidas hoje. Onde eu posso estar na minha empresa, onde eu não posso, porque aqui eu posso. Tito, quem começa? Posso começar. Bom, eu já tive a oportunidade de comentar com muitas pessoas. Nossa cidade, né, Limeira, é uma cidade que tem um parque industrial centenário. Né? Nós temos indústrias aí na faixa de 100 anos, ativas até hoje. Né? E outras que, infelizmente, não existem mais, mas que fazem parte da nossa história, como a Máquina São Paulo e muitas outras. Bom, com isso, o que aconteceu? A cidade ela foi crescendo em ondas, né? Então, vamos sempre pensar, se a cidade não tivesse nada, as indústrias ficavam sempre na periferia, bem na margem da cidade, que era para ter o menos incômodo possível. Onde hoje é a prefeitura, por exemplo, o edifício Prada, já foi uma área longínqua da cidade de Limeira, né? Era longe a Prada da cidade. E hoje você vê, a cidade engoliu, passou pela Prada e foi muito mais além do que isso, né? Então, o que acontece? A gente tem uma cidade que tem uma certa mistura de prédios industriais e áreas residenciais, né? E se a gente pegar a cidade de Limeira, foi feito, já tem mais ou menos uns 30 anos que começou a se pensar num regramento de zoneamento dentro da cidade, porque as indústrias começaram a ser... começaram não, mas elas geram incômodos, às vezes, na vizinhança, né? E já com 30 anos, ou um pouco mais, talvez, a gente já começa a ter a existência de planos diretores urbanos e que faziam a divisão da cidade com um critério de zoneamento. Então, o que aconteceu em Limeira? Hoje, a gente tem mais ou menos 80% da cidade de Limeira, da área urbana da cidade de Limeira, classificada como ZPR1. É zona predominantemente residencial, né? Esse zoneamento fala que nessas áreas, predominante residências, né? Você pode ter atividades industriais? Algumas. Você pode ter atividades comerciais? Boa parte delas, né? O que se busca? O que são exceções a essas áreas, a essas questões? Basicamente, atividades que geram o que a gente chama de poluição, né? Poluição sonora, poluição de ruídos, poluição de vibração ou poluição de ambiente mesmo, de fumaça mesmo, né? Então, se você tiver uma atividade que não gera essas quatro atividades, esses 4 riscos, né, é bem mais fácil que a gente consiga regularizar a atividade empresarial nessas áreas. Agora, às vezes a pessoa tem interesse em fazer, quer começar uma atividade e a gente outro dia comentou um exemplo, né? A pessoa que faz pão, tem um KINAI lá de fazer pão. Então ele visita o escritório das meninas, vai abrir uma empresa, eu quero fazer pão. Só que o código de atividade do pão, ele é o mesmo, tanto para uma empresa que faz pão caseiro ali no forno de casa, quanto para a Seven Boys, aí, que fabrica milhares de pães todos os dias, né? Para o governo, esse código é o mesmo, essa nomenclatura é a mesma. E acaba que na prefeitura, acaba sendo olhado mais ou menos da mesma forma, né? Então a gente tem a preocupação de ter uma comissão que é formada por técnicos da prefeitura, que orienta as pessoas no sentido de
Primeiro, dá para fazer? Não, não dá para fazer. Então, por exemplo, existem alguns setores em Limeira que são muito conhecidos, como, por exemplo, o banho de joias, né? Que realmente o banho de joias ele só pode funcionar em áreas industriais, né? Não há o que a gente possa fazer. Ah, mas eu moro num bairro de residências e tem um banho lá. Provavelmente esse banho já estava instalado lá antes da existência da lei, né? Ou seja com esse dono ou com outro dono, mas já existia uma liberação da prefeitura para aquela atividade, né? Então isso gera muitas dúvidas, né? E o que a gente pede sempre é para a pessoa que for começar uma atividade, ela primeiro consultar, né? Que invariavelmente o que costuma acontecer na prefeitura é da pessoa já montou, já começou a operar e daí na hora que vai fazer a regularização começa a ter dificuldade. Então, queremos fazer a abertura de empresa, fizemos a consulta e não foi permitido inicialmente e pediu para encaminharmos um processo de CCDF. Qual o passo a seguir dentro da prefeitura para que torne viável ter essa empresa no endereço, Tito? Bom, a CCDF, como eu estava explicando, é uma comissão, né? É uma comissão formada por vários técnicos dentro da prefeitura. Então tem o pessoal da vigilância sanitária, tem o pessoal do meio ambiente, tem o pessoal da mobilidade urbana. Imagina que você fala assim, não, mas eu só vou fazer um depósito, né? Só que esse depósito vai passar 50 caminhões entrando, 50 caminhões saindo todos os dias. Para um vizinho, isso vai ser um incômodo danado. Às vezes o caminhão está chegando, tem que esperar o caminhão que está lá dentro sair do depósito, trava a garagem da pessoa, tal. Então isso é analisado, né? Ah, mas o depósito fica fechado o dia inteiro. Tudo bem, mas naquele momento lá, você está gerando incômodo, você vai gerar... Isso não deixa de ser uma forma de poluição, né? A CCDF é uma comissão que justamente analisa esse contexto, né? Verifica se isso pode gerar algum tipo de problema. Esse não é o fim da história. Pode ser que a CCDF libere a atividade, mesmo assim a CETESB amanhã resolva que não pode ter atividade naquele local, né? Por gerar algum tipo de incômodo, né? Então, o que a gente normalmente orienta os contabilistas e o próprio empreendedor? Você, quando for passar por uma CCDF, porque o zoneamento tem alguma espécie de entrave, que você narre muito bem, conte muito bem a história do que você está fazendo, né? Todos os detalhes, fotografia, o que você consiga, porque a pessoa que vai fazer essa análise, por exemplo, da história do pão, né? A pessoa que vai fazer essa análise, ela fala assim, será que ele vai fazer pão caseiro ou será que ele vai colocar uma indústria que vai fazer milhares de pães, né? Não dá para a pessoa adivinhar isso se a história não estiver muito bem contada, muito bem explicada e esclarecida ali. E às vezes as pessoas pedem esse documento e nem construíram o galpão ainda, né? Então é muito difícil, é muito abstrato para quem faz essa análise fazer esse julgamento. E lembrando que o técnico da prefeitura ele tem responsabilidade sobre a liberação que ele fizer, né? Porque como eu contei agora há pouco, em relação à galvânica, uma vez que a prefeitura te deu uma autorização, aquilo lá tem permanência, ele tem valor jurídico, então você vai falar assim, você me disse que podia, agora pode, né? Então o técnico é muito sério em relação a essa análise, né? E às vezes eu até como empreendedor mesmo, às vezes eu acho que a gente trabalha com muito rigor, mas precisa ter esse rigor, porque tem que pensar nos vizinhos ali também, que às vezes podem ser penalizados. E Tito, passado pela comissão, qual que é o próximo passo lá dentro da prefeitura? Ele sai ali da análise e ele vai passar por mais algum setor ou não? Ele vai para ser deferido ou indeferido? Normalmente é assim, deferiu ou indeferiu. Se deferiu, volta normalmente para o escritório de contabilidade ou para o próprio empreendedor e dá sequência na abertura da empresa normalmente, né? Ou na regularização da empresa em alguns casos. Agora, quando é indeferido, ainda assim a gente tem a possibilidade de fazer um recurso, né? A pessoa pode pedir um recurso para... Isso tem acontecido, vamos lá, a partir de hoje eu acho que a gente vai encerrar isso, né? As pessoas vão entender legal, vão contar muito bem no processo CCDF, mas normalmente o que aconteceu nos casos recentes que eu acompanhei foi que o processo foi mal instruído, ou seja, as pessoas fizeram pedido de CCDF, mas não contaram direito a história, não explicaram os detalhes do que era que estavam fazendo, aí a comissão vai lá, não autoriza, aí a pessoa fala para o contador, oxa, mas era só pão caseiro, puxa, não... Então daí faz um recurso, esclarece o que está fazendo, tal, explica direitinho a situação. Seria desnecessário se tivesse feito da primeira vez.
não quer dizer que toda vez que você fizer um recurso vai resolver, né? Tem atividades que realmente não tem o que a gente possa fazer, né? Nós temos alguns casos aqui em Limeira que a pessoa monta a máquina no meio da rua, carrega o caminhão no meio da rua, tal. São várias atividades que... O que acontece? O cidadão que é vizinho, morador, começa a ligar no 156. Então, o 156 acaba sendo contrário, acaba sendo um testemunho contrário à própria atividade, né? Poxa vida, na rua debaixo da minha empresa tem uma empresa que faz a mesma coisa que eu, né? Só que quando eles vão analisar seu caso, aparece lá que já teve 20 reclamações de vizinhos por conta de ruído, de horário, de barulho, ou às vezes até de discussão com o vizinho e tal, né? E isso acaba entrando na análise do técnico, né? Ele fala, poxa, mas o cara ali vai ser uma fonte de problema eterno, né? Ele está sempre arrumando confusão com o vizinho e tudo mais. Então, isso acaba pesando contra também. Certo. E na visita, né, do técnico até o local onde vai ser instalado, ele entra no estabelecimento, ele vai verificar na parte externa, como que funciona? Na verdade, assim, eu entendo que essa visita, ela existe para favorecer o empreendedor, tá? Tudo que o empreendedor conseguir ajudar o técnico a entender o processo, entender que ele não está criando problema, vai ser interessante, né? Às vezes a pessoa fala, não, o cara está vindo aqui e isso vai me prejudicar, e tenta esconder alguma informação. Imagina, essas pessoas que fazem essas vistorias, elas fazem isso o tempo inteiro, a vida inteira, né? Então, assim, na verdade, tem coisas que são muito bem simples, entendeu? Por exemplo, e o próprio agente da prefeitura, ele pode orientar as pessoas, desde que ele sinta que a pessoa está bem intencionada, né? Fala, olha, então, eu tenho esse compressor, por exemplo, eu preciso desse compressor, ele funciona meia hora ligado, o resto do dia ele fica desligado, né? Então tá bom, então faz uma caixa, deixa ele dentro de uma caixa, que daí o barulho não vai gerar incômodo, né? Estou dando um exemplo aqui, podia ter outra coisa e tal, né? Mas é muito de ter uma postura de falar, olha, porque a pessoa da prefeitura não está lá para dizer, não, você está proibido de trabalhar. Para te punir, para te barrar. Como eu falei no primeiro bloco, Limeira é uma cidade muito empreendedora. A gente convive com muita gente empreendendo, né? E não é a intenção da prefeitura proibir ninguém de trabalhar. Essas pessoas estão gerando emprego, estão se sustentando, estão gerando progresso para a cidade, né? Nós não temos a intenção de que essas pessoas não possam trabalhar. Mas eu tenho que pensar também que tem gente que mora ali ao lado e tal, que não pode ser prejudicado. Na maioria das vezes, quando a gente recebe o empresário, ele vem com um sonho, com um projeto, e na maioria das vezes ele já está executando. Sim. E aí ele vai para o tudo ou nada. Ou eu vou me formalizar, vai ser rápido, apertei o botão, abri o meu CNPJ. Ou eu vou ter que correr atrás de alguma coisa. E quando a gente tenta explicar, tenta passar essa parte, da onde nasce, que é do uso de solo, para verificar se aquela atividade é permitida, se não é, se cabe algum tipo de recurso, ele fica naquela expectativa. Eu toco adiante e deixo do jeito que está, corro risco, assumo o risco de uma fiscalização, né, de uma denúncia, ou eu aguardo realmente formalizar, né, a parte burocrática, o meu cartão de CNPJ, a minha licença para funcionar. É muito importante, Jana, essa fala que você teve e a fala anterior do Tito. Sim. Eu vou falar agora como Bruna empreendedora, voltando a 10 anos atrás, quando eu comecei. E eu simplesmente achei que estrala o dedo e tudo vai acontecer. E aí as pessoas, eu não tinha naquela época o conhecimento que o secretário de desenvolvimento estava disponível para explicar que se você pegar o processo, tiver tudo certinho, explicar direito, a prefeitura não vai barrar. Então, essa parte do podcast, eu acho que fica muito interessante para quem está nos assistindo, porque, como o Tito disse, a prefeitura não está aqui para ser um vilão. E não, se você explicar detalhadamente o processo, eles vão estar lá para tentar te ajudar. O problema é que nem sempre o escritório é parceiro. Não, às vezes, não. Bruna, o que acontece também é que o próprio empresário omite do contador. Sim. Ele fala para nós que ele vai fabricar o pão caseiro, mas na verdade ele é uma indústria do pão, entendeu? Entendi. Tem várias situações. Tem várias situações. Eu me lembrei agora, quando a Bruna estava falando, eu me lembrei de uma situação
que foi o seguinte, um bairro aqui da cidade, né, um bairro bem populoso da cidade, o sujeito fez um galpão e construiu um mercadinho, né? E a prefeitura liberou ele trabalhar com mercadinho e tal. Só que depois abriu um supermercado muito grande perto dele ali, ele achou que o mercadinho não ia conseguir concorrer com um supermercado grande, né? Então ele resolveu mudar de atividade, né? E ele já tinha aquele galpão, ele resolveu construir uma serralheria, né? As atividades que tem. O galpão já era dele, ia pagar aluguel, né? Então ele já ia fazer uma serralheria, né? E ele percebeu que a cidade está crescendo para aquele lado, ia ter muita gente querendo comprar porta, janela, portão e tal, então ele resolveu fazer a serralheria. E ele foi na prefeitura, ele falou assim, olha, eu trabalho há 20 anos, eu nunca criei problema com ninguém e tal, né? E agora vocês não querem deixar eu trabalhar, isso é um crime contra mim e tal, né? Eu falei, mas espera aí, meu amigo, o senhor tinha um mercadinho, era uma atividade completamente diferente de uma serralheria, né? Imagina aquela máquina lá de cortar cantoneira e tal, aquilo faz um barulho danado o dia inteiro, né? Poxa, eu não queria ser vizinho desse sujeito de jeito nenhum, né? Então, um pouco é isso, um pouco é a falta de conhecimento da pessoa, um pouco é a pessoa falar assim, esse problema está resolvido, né? Eu tenho galpão, posso começar no meu galpão, então eu não vou gastar dinheiro de aluguel em nada, né? Mas o mais importante é que as pessoas entendam o seguinte, tem lugares certos para fazer as atividades, né? Uma atividade que gera algum tipo de incômodo, é muito importante que a pessoa tenha cuidado. Outra situação que é muito recorrente, né? Você tem alguns galpões na cidade, e qualquer pessoa que mora em Limeira sabe disso, tem um monte de galpão, por exemplo, na região da Vila Faxina, que eram barracões de laranja que estão hoje lá sem uso, né? E você fala assim, puxa vida, porque são galpões aí de 3.000 metros, 4.000 metros, tal, né? Que caberia muito bem uma indústria, até uma indústria média, grande e tal, mas não tem nada acontecendo ali. Por quê? Porque a população ali é um bairro que virou residencial e aí sobrou aquele galpão remanescente ali, né? Quando o sujeito vai alugar um galpão de 3.000 metros, o valor do aluguel é alto, né? Daí ele chega na imobiliária, ele vê a lista lá de galpões e ele acha um galpão de 4.000 metros com valor baratinho de aluguel, né? Ele fala, nossa, não tem nem dúvida, vou alugar esse aqui, ó, é metade do valor do outro, né? Aí ele começa a sofrer, porque não tem a liberação, não consegue o alvará e tudo mais, né? Então, é meio que uma coisa que a pessoa tem que estar atenta, tem que fazer as consultas antes de começar, né? A gente sabe que o empreendedor, ele tem essa característica mesmo, não, eu quero sair fazendo, vou mandar bala e depois a gente vê o que precisa fazer e corre atrás, né? E é isso mesmo. Mas, já está pronto, mas é preciso ter esse cuidado, né? É preciso ter esse cuidado, porque assim, ninguém quer também perder o sono, né? Uma noite que seja por um problema que foi mal calculado. Sim. Né? A gente recebe muito também nessas situações onde existe o CNPJ, mas a atividade está irregular porque ali naquele espaço não era passível de ter atividade. E aí as preocupações, eu recebi notificação, eu recebi denúncia, o que a gente vai fazer? Vai na contramão do negócio, aí fica pior, porque já teve a denúncia, né, já tem uma situação totalmente diferente para você tentar corrigir aquilo ali. E aí ou ele vai continuar na irregularidade, ou ele vai achar um outro ponto e ele vai fazer novamente aquilo. Eu vou instalar, o ponto é bom, o preço é bom, eu vou instalar meu negócio aqui e aí depois eu formalizo. E aí, mais uma vez, ele não verificou se aquele lugar era permitido, né? Alguns até têm essa consciência, não, então eu vou procurar o lugar certo, mas tem um que fala, não, eu vou ficar aqui e tá bom para mim, né? Aqui eu vou ficando. Na verdade, assim, nós estamos falando de gente, né, de pessoas, cada um tem o seu juízo, cada um tem a sua forma de ver, a gente entende. Eu comentei com a Bruna que a prefeitura tem a melhor das intenções de contribuir com essas pessoas, de orientar, de ajudar, assim como o próprio contador faz muito bem esse trabalho, mas assim, Deus deu a nós o livre-arbítrio, né? Cada um decide por si e faz o que quiser. Tem uma outra situação que eu acho legal comentar, Bruna, que é o seguinte, em Limeira hoje, você tem mais ou menos uns 400 condomínios de chácaras, né? E muita gente resolve colocar a empresa num condomínio de chácara e é outra coisa que dá muita dor de cabeça. Ninguém vai me ver aqui. Quando entrou em regularização fundiária, na verdade, existe uma lei federal, não é uma lei do município de Limeira,
Mas quando entrou em regularização fundiária, para tudo, nós não podemos liberar até que o loteamento inteiro seja regularizado. Né? Então, o sujeito fala, eu estou aqui há 20 anos, tal, não sei o quê, comprei, estou trabalhando agora, deu problema. Porque gente, o que acontece também hoje é o seguinte, com o advento da internet, da informática e tal, as informações não ficam mais no município, né? Você tem um sistema integrado de licenciamento que junta o Corpo de Bombeiro, a Vigilância Sanitária, a CETESB, são todos órgãos estaduais e mais a Prefeitura. Qualquer um deles é suficiente para todos ficarem sabendo que a situação está errada, né? Então, se você tiver errado com um deles, um só, já é suficiente para todos os outros serem chamados, vamos falar assim, né, avisados que essa empresa está irregular. E no caso da Prefeitura, quando a empresa estava lá numa região que é um parcelamento de solo, né? Então antigamente era um sítio, foi dividido em 4, 5, 6 matrículas tal, e isso não foi regularizado, hoje em dia a CETESB já não aceita mais regularizar. Né? Então a empresa não é regularizada perante a CETESB e começa uma enxurrada de problemas. Né? Por exemplo, se você não tiver licença da CETESB, às vezes você quer vender para uma outra grande empresa, ela já não aceita mais comprar de você. Né? Então a gente recebe muito esse tipo de questionamento na prefeitura. Não, mas eu estou acertando, mas daí já não cabe mais à prefeitura, né? Porque já fugiu do controle, é uma lei federal essa questão do parcelamento de solo e tal. Então são ações que a gente fala assim, tenha cuidado, principalmente quem está começando, tenha atenção para esses detalhes. Dá para passar sem essa dor de cabeça. Com certeza, e para quem está começando isso é fundamental. Quanto menos dor de cabeça tiver, melhor para focar no objetivo principal que é se estabelecer. E é por isso o motivo desse programa, porque quando eu comecei, igual a Kelly, eu vim conhecer ela depois de bater a cabeça para instalar a empresa no lugar que você queria. Então, é mais ou menos isso. Então, se nós podemos contribuir para os empreendedores que estão começando agora, por que deixar eles passarem pelo que eu passei? Então, o intuito desse programa nada mais é do que alertar para vocês não passarem, né, Kelly? As dores de cabeça, as noites sem dormir que eu passei. Quando nós vamos montar um CCDF para um cliente e a gente fala, tira boas fotos, se posicione, porque as fotos é que vão dar para quem está analisando, para a comissão que está analisando, a ideia de onde é, como é, se tem vizinho, se não tem, se tem outras atividades comerciais ou industriais naquele endereço. Não é frescura, não é graça. É o necessário, quanto mais informação, é bem como o Tito disse, quanto mais informação você nos passar, a gente montar o processo, melhor vai ser a visualização para quem estiver analisando o processo. Vamos falar de MEI? Que aí, na hora que a gente começa, nós começamos pelo MEI. É o início, o princípio de tudo. Para algumas atividades. Ela já me corta. Nem todas, infelizmente, são permitidas ainda. Tito já me corta. Então, é que assim, né? A questão do MEI, ela já tem mais ou menos uns 4 anos que foi promulgada uma lei federal de liberdade econômica. Sim. Né? Então, a pessoa, com ou sem a ajuda de um contabilista, ela entra num site lá e abre a empresa e tem o CNPJ como MEI, né? Para muitas atividades, não todas. Sim. Mas ela consegue abrir a empresa e começa a trabalhar. E a prefeitura simplesmente recebe um arquivo da Receita Federal das empresas que abriram, né? Esse, na verdade, acaba sendo um grande problema, tá? Porque como a empresa é aberta e sem necessidade de passar por certidão de uso de solo e tudo mais, tal, ele abre a empresa como MEI e o governo federal, no intuito de ajudar e de gerar emprego, é uma atitude muito louvável, mas acaba que começa uma atividade numa situação que depois vai ter problema, né? E o MEI não tem exigência de ter certidão de uso de solo, de passar pela CCDF, de qualquer outra coisa que vale. Ele começa, né? Então acaba que a gente é muito favorável à existência do MEI, é óbvio, ele é muito importante na cidade de Limeira. Nós temos quase 40 mil MEIs em Limeira. 40, né?
É muita gente trabalhando, né? Isso é muito legal para a cidade, sem a menor dúvida. Só que o que acontece? A gente torce muito para que todo mundo tenha sucesso. Né? E deixe de ser MEI, né? E o próximo passo para quem é bem sucedido como MEI é virar uma microempresa, né? E aí quando ele vira uma microempresa, é que daí começa a surgir os problemas que a gente estava conversando até agora, né? E aí muitas vezes o empreendedor, ele tem dificuldade de entender que ele não estava certo no passado ou que ele não está errado agora, mas que as situações são diferentes, né? A realidade é diferente. Outras estruturas. Porque para os olhos do governo, quando fez, estou falando do governo federal, né? Quando fez a lei, ele realmente pensou no seu Zé que assava o bolo no forno de casa, né? E aí, às vezes, o cara já virou um mega negócio, ele está vendendo pão para a cidade inteira e tal. Então, são configurações diferentes, né? Sim. E isso acaba que o cara fala, nossa, o cara montou aqui, agora está incomodando o quarteirão inteiro ali e tal, né? Tito, eu não sei se você vai saber responder essa pergunta, mas se não souber, depois você traz a resposta, que é algo que o pessoal me pergunta muito. A emissão de nota fiscal quando é MEI, que só depende da prefeitura. Dá para a gente falar um pouco sobre isso? Na verdade é o seguinte, existe a prefeitura já não é mais quem gerencia a emissão de nota fiscal para MEI, é um aplicativo do governo federal, né? O emissor nacional. Sim, o emissor nacional. É um emissor nacional de nota fiscal. Acho que as meninas podem até explicar melhor que eu. Eu já estou desatualizada. Existe a obrigatoriedade do MEI emitir nota fiscal quando ele não vender para consumidor final, quando ele vender para uma empresa. Certo. Ele é obrigado, existe uma lei estadual do estado de São Paulo que diz que ele é obrigado a fazer essa emissão. Se ele vende para consumidor final, ele não é obrigado a emitir o documento fiscal, mas ele deve ter o controle financeiro para depois fazer a declaração do MEI anualmente, tá? O que acontece e que muitas vezes a gente encontra com isso, e no fim de semana eu estava conversando com uma cliente que é MEI, que está iniciando aí, e eu estava explicando para ela, é unânime quando o MEI precisa emitir uma nota fiscal, principalmente de produto, e ele precisa comprar o certificado digital. A primeira reclamação, eu preciso mesmo? Precisa, não tem outra forma. Ah, mas eu só vou emitir uma única nota. Eu falei, puxa vida, você não está pensando em crescer? Então, bora vender para mais empresas, para você precisar emitir mais notas e para que você desenquadre logo do MEI. É que o MEI, como eu já disse... E a nota fiscal de serviço, Kelly? A nota fiscal de serviço é emitida pelo programa do... Pelo emissor nacional. É isso que eu queria focar aqui com vocês, porque a maioria das pessoas que me mandam direct, elas são MEIs. E elas não sabem esse passo, vamos supor, elas precisam... Igual eu tenho um amigo que ele aplica em Sufilme. Ele presta para uma outra empresa. Ele tem que se habilitar no emissor nacional, Bruno. Isso é um site? É um site, sim. E ele pode fazer o acesso dele através do GovBR, através de um certificado digital, se ele tiver, ou criando um login de acesso. Ele é bem intuitivo, ele vai trazer para você a tua razão social, teu CNPJ, e você vai cadastrar para quem você vai tirar a nota. E ele já vai ter ali os códigos pré-estabelecidos do tipo de serviço que você vai emitir. Você vai ter o campo para descrever, apliquei em Sufilme no carro do Zé, Ford K, placa tal. Ele tem um campo para você poder colocar, descrever, colocar, de repente, uma forma de pagamento, os dados bancários, tá? E como eu disse, ele é bem intuitivo. Tá? Mas e o acesso vai ser sempre isso. Pelo Gov, que eu acho que todo mundo já está aí familiarizado com ele. Da nossa então, não vida, precisa ir na prefeitura. Não mais. Não mais. Na verdade, assim, só para eu defender o meu time, a gente tem um posto do Sebrae aqui. Sim. Né? Hoje, no shopping agora? Hoje ele está atendendo no pátio office, no shopping, no primeiro andar, que é o nosso espaço Elo. Na verdade, é um espaço voltado para empreendedorismo, mas que momentaneamente está acolhendo ali o nosso posto do Sebrae aqui. E as meninas do Sebrae podem também orientar o empreendedor, olha, eu estou em dúvida, tal, o contador não tá podendo me atender, vai lá no Sebrae, conversa com as meninas e tem a orientação de como funciona o emissor e tudo mais. É tranquilo, é gratuito, não tem nenhum custo. E eu quero crer que agora, no mês de junho, a gente já volta lá para a prefeitura, para a sala do empreendedor, né?
e daí vai estar lá o posto do Sebrae, tudo certinho e tal, e pode prestar essas orientações. Tem duas orientações que são muito importantes para o MEI, né? E que, na verdade, como os MEIs não usam o serviço do escritório de contabilidade usualmente, né? Apesar das meninas estarem voluntariamente aqui explicando, né? Normalmente o Sebrae tem um grande serviço de orientação, que é, primeiro, contribuir no uso dessa solução do aplicativo da emissão de nota, e segundo, a declaração de MEI, que é anual, que é uma obrigação do MEI, né? Fazer a declaração anual de MEI. E daí também, nesse momento, as meninas do Sebrae podem ajudar, ou o contador, no caso, também ajudar para elaborar essa documentação. O pessoal do Sebrae, até aproveitando o gancho, nós também temos nossas dúvidas, né, as dificuldades no dia a dia. Sim. E já precisamos utilizar do serviço, tem o WhatsApp, né, as meninas são muito atenciosas, não só para esse serviço, mas para outros tantos que a gente tem essa abertura. E não precisa ter medo, né, como eu vou perguntar? Elas não vão fazer, né, o serviço, elas vão te orientar, vão te dar cartilha, manual. Hoje tem uma gama gigante aí de material na internet e o que precisar tem que ir sem medo. É melhor perguntar, tirar dúvida do que acabar errado ou não fazendo fazer. errado, muitas vezes não tendo como corrigir. E eu falo de detalhes, como por exemplo, né, a declaração do MEI que a gente estava falando, às vezes, vou fazer por conta, abri a empresa, né, no final do ano, fui lá e declarei 81 mil. Então, assim, são informações que são de extrema importância para tocar ali. Seja você quem vai fazer, seja o contador, seja um amigo que vai te orientar, é sempre importante estar atualizado e estar ciente do assunto. Legal. Bom, acabou nosso horário. Não sei se deu para tirar todas as dúvidas, mas se você ainda quer saber algo, deixa no meu direct. O que eu não souber, eu pergunto aqui para o nosso secretário. Eu não vou parar de te encher o saco. E pergunto aqui para o nosso escritório, que é parceiro. E, pessoal, eu acho que de toda essa parte do segundo bloco, principalmente para quem é MEI, essa dica que eles deram lá do Sebrae, que está no shopping. Não tenham medo de perguntar as coisas lá. O Sebrae é nosso parceiro. Ele realmente ajuda as pequenas empresas. E não só isso. O Sebrae também tem aquela parte que faz cliente oculto, tem muita coisa. Então, eu estou falando porque é algo que eu já precisei. E às vezes o pessoal me pergunta e eu falo, bom, isso aqui eu aprendi no Sebrae. Só que eles não tiram a bunda da cadeira e vai lá perguntar para o Sebrae. Então, eles têm treinamento de gestão, muito bom. Quem quer crescer precisa ir até lá. A gente tem que ter consciência, principalmente quem está começando, tem que ter consciência de que a gente não consegue ser o melhor em todas as áreas, né? Geralmente uma pessoa que vende muito bem, não controla o financeiro tão bem, o outro não controla o RH, precisa contratar um funcionário, já começa a se embananar todo, ou não controla a produção. Então as pessoas têm aptidões, né? Se é melhor numa coisa, às vezes não é tão bom em outra. Dificilmente você vai ter uma pessoa que é nota 10 em tudo, né? Desde a escola a gente se lembra dessas questões. Então, o Sebrae é muito importante, porque às vezes você tem uma dificuldade, uma dúvida, também tem muitos cursos, muito treinamento, né? Sempre em parceria com a CIL também, então a CIL também pode ajudar bastante, tem bastante oportunidade de cursos e tal. Outras instituições têm bastante oferta de treinamento gratuito, né? O próprio Cicomércio. Então, eu acho que é importante assim, primeiro, você que está querendo empreender ou que já começou o seu negócio, não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha de perguntar, entendeu? Porque às vezes uma coisa que a gente está fazendo na dúvida, ela vai tirar o foco da gente num problema que é bobo, que às vezes uma pessoa com um pouco mais de experiência te ajuda ali, em 2 minutos resolve um problema que pode ser um grande problema no futuro, né? Então não tenha medo de perguntar, perde meia hora, vai lá na prefeitura, no Sebrae, conversa, tira a dúvida, puxa, é assim que tem que fazer? Achei que era mais fácil, tudo bem, mas está resolvido o problema, né? Então acho que é importante pra caramba, a gente teve uma primeira conversa com a Bruna e eu falei de várias coisas que eu repeti hoje aqui com vocês, mas a gente está sempre à disposição. Acho que a missão da gente na prefeitura é fazer com que Limeira tenha 100 mil, 200 mil empresas,
que todo mundo tenha o maior sucesso, que a gente tenha já a melhor cidade do mundo, e para isso a gente tem que ter bastante atividade. Sim. Kelly, quer deixar uma mensagem final pro Não, Bruna, assim, é muito difícil começar, é muito trabalhoso, muitas vezes as pessoas investem, geralmente, a rescisão de um emprego CLT que elas tinham para começar um negócio. Então, é importante você começar correto, é importante você buscar auxílio do que você não domina, é importante você fazer os cursos de gestão, como o Tito falou, tem várias plataformas, o Sebrae é uma delas, que fornece o curso gratuitamente, para você ter um mínimo de noção de como vai fazer o gerenciamento da empresa. Porque quando você está começando, você é o seu financeiro, você é o seu RH, você é o seu patrão, você é o seu funcionário. Então, você tem uma atribuição de funções muito grande. E não tem como você dar conta de tudo ou olhar com bons olhos todas as funções. Então, é importante você ter pelo menos uma estrutura que você aprende nos cursos do Sebrae e de outras plataformas, para que você comece já o mais direito possível. Tenha as licenças, vá em busca de saber se é permissível ou não. Estou crescendo a minha empresa, vou deixar de ser MEI. Já vá em busca de saber se naquele endereço é possível ter atividade, como o Tito falou, o que é permissível para um, não estava errado para um, mas vai ficar errado se você se tornar uma microempresa. O empresário que inicia, o pequeno empresário, a gente tem consciência de que ele executa muitas funções dentro da empresa dele e a gente está para ajudar, tanto os contadores, tanto o nosso escritório, quanto a prefeitura, quanto a pasta do Tito, para ajudar a prosperar, para que as empresas prosperem aqui na cidade, fiquem aqui, contratem mão de obra aqui e faça tudo acontecer e girar aqui em Limeira. É isso aí. E ficamos hoje com mais um Empreender para Crescer. Eu espero vocês no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite.